Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Tudo bem? Chegando aqui com uma mensagem bíblica para os nossos corações no dia de hoje. E esta mensagem bíblica, ela está no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo 18 ao 27, que fala o seguinte: a palavra do Senhor. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus. Até aí, meus irmãos. Meus irmãos, esta passagem bíblica é uma passagem que reflete aos nossos corações um embasamento forte. Forte por quê? Porque podemos observar que os discípulos seguiram ao Mestre Jesus. Os discípulos, eles caminhavam com o Mestre Jesus. Mas aqui nesta passagem bíblica fica bem claro que os discípulos do Mestre não o conheciam. Talvez você pergunte: como assim não conhecia Jesus? Vou te falar. Porque Jesus aqui teve o seu poder, ou melhor, demonstrou a sua capacidade em acalmar o mar e acalmar os ventos. E os discípulos, eles ficaram maravilhados, porque eles não sabiam o potencial do Rei Jesus. Andavam com o Mestre, mas não sabiam o que o Mestre poderia fazer. Jesus, meus irmãos, ele é aquele que pode fazer por cada um de nós aquilo que nós necessitamos. Podemos aqui observar que nesta passagem bíblica a situação não era boa. Os discípulos entraram no barco juntamente com Jesus. Agora preste atenção na revelação desta palavra. Jesus, ele entrou no barco, mas quando ele entrou no barco, ele não obrigou que os seus discípulos entrassem também. Mas os discípulos entraram no barco também, e lá no barco estava Jesus. Me faz entender que era necessário entrar no barco, era necessário estar com Jesus. Para quê? Para ter uma experiência com o Mestre.
E a partir daquele momento, meus irmãos, que veio aquela grande tempestade, aquele grande vento, o mar ficou revolto, que Jesus estava dormindo, quem sabe Jesus lá de boa, né, descansando e tal, mas os discípulos foram lá, mestre, nos socorre, porque um grande vento, uma grande tempestade se levantou. Jesus vai lá, acalma o mar, acalma o vento. Por que os discípulos entraram no barco com Jesus? Porque era necessário ter essa experiência. Como assim era necessário eles observarem a capacidade do Rei Jesus? E me faz entender uma coisa, que depois daquele dia, os discípulos começaram a olhar o Mestre de outra forma, de outra maneira. Me faz entender que eles começaram a acreditar de forma mais concreta, mais objetiva. Meus irmãos, muitas vezes também em nossa vida não é diferente. Nós precisamos entrar no barco, ou melhor, nós precisamos seguir ao Rei Jesus. Para quê? Para que nós possamos ter uma experiência com Ele e nós sabemos o quanto Ele é capaz de acalmar a tempestade, de acalmar o vento. E muitas vezes em nossas vidas o cenário não está bom, o cenário não está favorável, mas quando nós estamos na situação e Jesus está conosco na situação, ainda que pareça impossível, ainda que pareça ser incapaz de ser solucionado e ser resolvido, será resolvido e solucionado, porque quem está conosco é Jesus. Quando Jesus está no cenário, ainda que na nossa ótica humana o cenário não está bom, mas com Jesus, Jesus sempre está preparado, capacitado para resolver, para ajudar a mim, para ajudar também a você. E é mediante esta mensagem, esta passagem bíblica que traz para o meu coração e para o teu coração uma palavra de encorajamento. Como assim? Uma palavra de força, de ânimo. E nós podemos entender que nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho. Você não está sozinha. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Não se esqueça que Jesus está contigo. Ainda que o mar se levante, ainda que a tempestade venha, mas não desista jamais, porque Jesus, ali ele estava dormindo, mas Jesus estava dormindo, mas ele já sabia o que iria ocorrer naquele barco. Em outras palavras, Jesus já sabe o que irá acontecer com cada um de nós. Por quê? Porque ele conhece também o futuro. E é melhor que nós estejamos alicerçados, caminhando com Jesus, porque quando nós estamos com Jesus, nós estamos seguros, nós estamos em segurança, porque Jesus nos traz confiança, Jesus nos traz fé, nos traz conforto, nos traz amor, carinho, força, ânimo, vigor. Jesus é aquele que pode fazer coisas impossíveis em nossas vidas, ainda que muitas vezes a gente pense em parar, a gente pense em desistir, mas Jesus sempre conosco, dizendo: siga em frente, eu estou aqui. Jesus sempre vem com a palavra: continue, porque eu estou no controle. Jesus continua dizendo: segue em frente, porque aonde você for, eu estou com você. Esse Jesus é lindo, é tremendo. Glórias a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele ali ensinou aos seus discípulos. Ou melhor, ele deu uma grande lição, ele deu uma grande aula de fé. Ele pergunta, homens de pouca fé. E muitas vezes, meus irmãos, falta fé em nossos corações. Falta fé para nós confiarmos, acreditarmos que Jesus pode mudar a história das nossas vidas. Ele muda, assim como ele mudou aquela situação, o cenário totalmente assombroso, assustador, mas Jesus acalmou o mar, acalmou o vento, acalmou a tempestade. Não desista.
não fique de cabeça baixa. Tome uma posição, que nós tomemos uma posição, porque os discípulos ali foram chamar o mestre. Eles tomaram uma posição, eles tomaram uma decisão de chamar o mestre. Quem sabe se ele não tivesse ido lá chamar Jesus que estava dormindo, aquele barco ia afundar e aqueles discípulos eles iriam morrer. Mas o autor da vida estava naquele barco e ele jamais iria deixar que os discípulos morressem, porque ele é a própria vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele restaura, ele cura, ele realiza milagres em nossas vidas. Basta nós crermos, confiarmos e continuarmos acreditando que Jesus tem tudo aquilo que nós precisamos. Vamos focar no alvo. Vamos olhar para o alvo e jamais desistir. Ainda, meu irmão, ainda minha irmã, que muitas vezes as coisas do mundo vêm para tentar nos abater, para tentar nos deixar triste, cabisbaixo, desencorajado, mas Jesus chega e quando ele chega, ele restaura, ele renova as nossas forças, ele restaura as feridas, ele diz para mim, para você, para nós prosseguirmos, porque ele sempre estará conosco, nos guiando. Ele sempre estará conosco, nos fortalecendo. Ele sempre estará conosco nas horas ruins. Ele sempre estará conosco também nas horas boas. Nos momentos tristes, Jesus está conosco. Nos momentos bons, Ele também está. Ou melhor, Jesus sempre está comigo e também com você. Não desista, jamais, porque os discípulos entraram no barco. E eu e você também devemos entrar, parafraseando, no barco. Ou melhor, entrar seguindo Jesus, porque Jesus está sempre dizendo o que é melhor para as nossas vidas. Jesus cuida dos nossos familiares. Jesus cuida de toda a população. Jesus cuida de todas as nações. Muito embora muitos não acreditem. Mas não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas eu vou focar na palavra que foi aqui lida, a palavra que foi aqui designada para o meu coração e também para o seu coração. Uma palavra de encorajamento. Ainda que muitos não acreditem, ainda que muitos pensem até que você está louco, que muitos até pensem que você está vagando, está voando. Não, não. Você tem a convicção que você sabe a quem você está seguindo. Você sabe a quem você está depositando a confiança. Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho do nosso Pai Celestial. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida. Esta é a mensagem para o meu coração. Espero também que esta mensagem fique guardada aí também no seu coração, porque Jesus, Ele é tudo. Jesus acalma o mar, o vento, a tempestade. Não desista jamais. Continue ligado, antenado, porque quando as coisas não estão boas, é porque Jesus está trabalhando para resolver e colocar tudo no seu devido lugar. E ele já começou a operar, ele já começou a realizar. Pela fé, eu profetizo na sua vida que Jesus já começou a solucionar detalhe por detalhe. Jesus já começou a resolver aquilo que na ótica humana estava embaraçado, aquilo que parecia que estava com cadeado. Jesus já começou a abrir cadeado. Jesus já começou a derrubar as barreiras. Jesus já começou a derrubar o gigante. Jesus, Ele está contigo. Jesus jamais vai te deixar sozinho. Jesus jamais
vai te deixar sozinha. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Grato a Ti por esta oportunidade de você ter chegado até o final desse vídeo. E já te peço, já compartilha, se inscreve no canal. O manto é de Jesus. A honra e a glória é do Senhor. Quem prevalece na minha vida, quem prevalece na sua vida é Jesus. Tá bom? Um forte abraço. Deus continue abençoando a todos. Graça e paz da parte de Jesus.